Olá, tudo bem? Iniciamos agora o segundo módulo desse curso de juizados especiais, em que nós vamos analisar especificamente as regras relativas aos juizados especiais cíveis, que, como a gente já viu, são regidos pela Lei 9.099 de 1995. Primeira coisa que a gente precisa definir quando fala em juizado especial civil é a sua competência, né? Para que tipo de ação ele pode julgar, né? Quais são as pessoas que podem ou não podem ser partes no juizado especial. Então, o artigo 3º vai estabelecer sobre a competência. Há uma discussão na doutrina, que na verdade é uma discussão da doutrina minoritária, aí, num determinado sentido, de dizer que esse artigo 3º, quando ele fixa a competência do juizado, se ele teria natureza absoluta ou se ele teria natureza relativa. Ele diz o seguinte: o juizado especial civil tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas. Inciso 1. As causas cujo valor não exceda a 40 vezes o salário mínimo. 2. As enumeradas no artigo 275, inciso 2 do CPC. 3. A ação de despejo para uso próprio. E 4. As ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso 1 desse artigo. Aí a discussão que é proposta pelos professores Marinoni, Mitidiero e Arenhart é de se esse é um critério de natureza relativa ou se é um critério de natureza absoluta. A maior parte da doutrina e os julgados desse sistema dos juizados especiais entende que se trata de uma regra de natureza relativa, quer dizer, na hipótese de a parte ter uma causa de, sei lá, equivalente a 30 salários mínimos, ela pode optar entre propor uma ação na vara civil ou propor uma ação nos juizados especiais. Ela não fica obrigada a propor ação nos juizados especiais, justamente porque se trata aí de competência fixada, mas uma competência relativa, né? Já os professores Marinoni, Mitidiero e Arenhart defendem que não, que se trataria de uma causa de fixação de competência de natureza absoluta e que a parte não poderia escolher isso. Como eu disse, esse posicionamento não é o posicionamento majoritário, é um posicionamento minoritário, praticamente isolado desses professores, mas dada a respeitabilidade deles, é importante a gente entender e saber exatamente a razão que os leva a defender dessa forma. Esse artigo 3º, então, ele estabelece que o juizado vai ter competência para as causas de até 40 salários mínimos, né? Além disso, ele fala das causas enumeradas no artigo 275, inciso 2 do CPC de 1973, porque, obviamente, que essa lei é de 1995, então, quando ela menciona esse artigo específico do CPC, ela faz referência ao CPC que estava em vigor na época em que ela entrou em vigor, né? E aí nós precisamos saber qual é essa disposição do artigo 275 do CPC e como que ficou essa situação agora com a entrada em vigor de um novo CPC. E aí o 1063, o artigo 1063 do CPC de 2015, disse o seguinte: até a edição de lei específica, os juizados especiais cíveis previstos na Lei 9.099 de 95 continuam competentes para o processamento e julgamento das causas previstas no artigo 275, inciso 2 do CPC de 73. Quer dizer, o novo CPC, embora tenha revogado o CPC de 73, estabeleceu um artigo específico para dizer, olha, os juizados continuam competentes para a análise daquelas causas que eram listadas no artigo 275, inciso 2 do CPC que foi revogado. Então ele manteve a competência do juizado para esse tipo de ação, né? E explicando essa situação, o FONAGE, Fórum Nacional dos Juizados Especiais, editou o enunciado número 58 para dizer que as causas cíveis enumeradas no artigo 275, inciso 2 do CPC, admitem condenação superior a 40 salários mínimos e sua respectiva execução no próprio juizado.
Quer dizer, aqueles casos previstos no artigo 275, inciso 2, não ficam restritos ao valor da causa de 40 salários mínimos. Eles podem ter um valor da causa superior. Então, vamos ver lá no 275 do CPC de 73 quais seriam essas causas. Então, ele fala lá nas causas, qualquer que seja o valor, de arrendamento rural e de parceria agrícola, de cobrança ao condômino de quaisquer quantias devidas ao condomínio, de ressarcimento por danos em prédio urbano ou rústico, de ressarcimento por danos causados em acidente de veículo de via terrestre, de cobrança de seguro relativamente aos danos causados em acidente de veículo, ressalvados os casos de processo de execução, de cobrança de honorários dos profissionais liberais, ressalvado o disposto em legislação especial, e as causas que versem sobre revogação de doação. Então, para todas essas causas, o juizado, independentemente do valor, né, vai ser também competente enquanto não for editada uma lei que regulamente essa competência aqui, regulamente isso de forma específica para determinar a competência dos juizados especiais cíveis. Então, como a gente pode ver, é uma competência bastante ampla, né? Só que, ainda assim, é uma competência de natureza relativa, quer dizer, se a parte quiser optar por propor a ação na vara civil e seguir pelo procedimento comum, ela não vai ter nenhum problema com relação a isso, porque ela não fica obrigada a buscar o juizado especial civil, ok? Encerrada essa análise sobre a competência, nós temos que entender a respeito da capacidade que se exige para atuar nos juizados especiais. E o artigo que trata sobre isso é o 8º da Lei 9.099. Ele já começa excluindo, né? Começa dizendo assim: não poderão ser partes no processo instituído por esta lei o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Então, esses entes aqui, ou essas pessoas descritas no caput do artigo 8º, não poderão ser partes no juizado. Elas estão excluídas. Então, qualquer ação, ainda que se enquadrasse na competência do juizado, mas se tiver como parte uma dessas pessoas enumeradas no artigo 8º, não poderá ser proposta no juizado, deverá ser proposta na vara civil ou na vara federal, enfim, a vara que tenha competência para isso. O parágrafo 1º vai dizer que somente serão admitidas a propor ação perante o juizado especial. 1. As pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas. E a razão de ser desse dispositivo é justamente para evitar a fraude. Então, somente pessoas físicas capazes podem propor ação nos juizados. Perceba o seguinte, o artigo 8º, ele fala das partes em geral, né? Autor e réu. Não poderão ser partes aquelas pessoas listadas ali. Já o parágrafo 1º trata exclusivamente da parte autora. Somente serão admitidas a propor ação, quer dizer, somente podem propor ação às pessoas previstas ali naquele parágrafo 1º. Só podem ser autoras aquelas pessoas. Pessoas físicas capazes, né? E excluem-se aqui as pessoas físicas que sejam cessionárias de direitos de pessoas jurídicas, para evitar o seguinte, que uma pessoa jurídica tenha um determinado crédito, por exemplo, e ceda esse crédito para uma pessoa física. Porque a pessoa jurídica não pode entrar com ação no juizado, mas ela cede esse direito à pessoa física, né? Faz lá uma cessão de crédito, por exemplo, e a pessoa física teria a possibilidade de ingressar com ação no juizado especial e fazer a cobrança daquela dívida. É justamente isso que se quer evitar com o inciso 1 aqui desse parágrafo 1º. Quer dizer, nós não queremos que as pessoas jurídicas utilizem-se do expediente da cessão de direitos para manipular o sistema dos juizados aí e obterem de alguma maneira a satisfação dos seus créditos. Então, somente pessoas físicas, desde que elas não sejam cessionárias de direitos de pessoas jurídicas. O inciso 2 fala das pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte,
na forma da Lei Complementar 123 de 2006. Aqui justamente para ampliar a possibilidade de que microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno porte possam utilizar desse sistema simplificado dos juizados especiais. O inciso 3 fala das pessoas jurídicas qualificadas como organização de sociedade civil de interesse público, nos termos da Lei 9790 de 1999, e o inciso 4 fala das sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do artigo 1º da Lei 10.194 de 2001. Essas pessoas listadas aqui no parágrafo 1º do artigo 8º podem propor ação nos juizados especiais, certo? Nós vamos prosseguir falando sobre a capacidade postulatória. A capacidade postulatória no sistema dos juizados especiais está prevista lá no artigo 9º da Lei 9.099 de 95. Só para a gente relembrar, a capacidade postulatória, em regra, é dada aos advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público, para que eles atuem no processo representando o interesse de alguma parte, né? Agora, eventualmente, a própria legislação pode atribuir a capacidade postulatória à parte interessada. É o que faz esse artigo 9º da Lei 9.099. Diz que, nas causas de valor até 20 salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado, nas de valor superior, a assistência é obrigatória. Então, vale essa regra de até 20 salários mínimos, as partes podem comparecer sem advogado e formular o respectivo pedido de forma oral. Nas causas em que o valor ultrapassa 20 salários mínimos, né, entre 20 e 40 salários mínimos, aí a parte fica necessariamente obrigada a comparecer acompanhada de advogado, porque aí ela perde a sua capacidade postulatória. O parágrafo 1º complementa o caput para dizer que, sendo facultativa a assistência, se uma das partes comparecer assistida por advogado, ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá a outra parte, se quiser, a assistência jurídica prestada por órgão instituído junto ao juizado especial na forma da lei local. Aqui o legislador impõe, então, que os sistemas de juizados estaduais estabeleçam uma possibilidade de prestar assistência jurídica às partes que comparecerem sem advogado, se elas estiverem litigando com uma parte que compareça com advogado, e isso tudo é justamente para garantir a isonomia, a igualdade de tratamento, né, para que uma não seja favorecida pelo fato de ter defesa técnica, enquanto que a outra vai ser desfavorecida pelo fato de não ter essa defesa técnica. E aí, nesse caso, é o sistema de juizados que deve organizar a advocacia dativa para ser ofertada a essas pessoas, se elas desejarem, né? O parágrafo 1º deixa isso claro. Se a parte desejar ter essa assistência deve ser oferecida a ela. O parágrafo 2º impõe ao juiz uma incumbência de alertar as partes a respeito da conveniência do patrocínio por advogado quando a causa o recomendar. Então, o juiz é que vai ter condições, obviamente, de avaliar, né? Então, se as partes comparecem desacompanhadas de advogado naquelas hipóteses de valor inferior a 20 salários mínimos, mas o juiz percebe que seria razoável que elas tivessem advogado no caso, de modo que elas pudessem ser melhor instruídas a respeito do assunto, ele tem o dever de alertá-las nesse sentido. Já o parágrafo 3º vai dizer que o mandato ao advogado pode ser verbal, salvo quanto aos poderes especiais. Aqui dá ao advogado a possibilidade de comparecer na audiência, por exemplo, e na própria audiência fazer constar em ata a outorga de poderes. Não há necessidade de que a procuração seja por escrito, ela pode ser feita uma outorga oral de poderes ao advogado, né, na própria audiência, não necessariamente de forma escrita. Agora, uma coisa interessante desse parágrafo 3º é que ele restringe, nessas hipóteses aqui, o mandato oral apenas para os poderes gerais. Aqueles poderes específicos não estão acobertados pelo mandato oral. Aí, se for necessário transferir ao advogado algum poder específico,
receber da quitação, receber citação em nome da parte, por exemplo, aí vai ter que haver uma procuração escrita com a transmissão desse poder específico da parte para o seu advogado. E o FONAGE, no seu enunciado 77, interpretou da seguinte forma: o advogado cujo nome constar no termo de audiência estará habilitado para todos os atos do processo, inclusive para o recurso. Então, se na ata da audiência não constar, por exemplo, a transmissão de poderes da parte para o seu advogado, né, não se fez o registro por algum motivo, esquecimento, enfim, dessa transmissão de poderes, dessa outorga de poderes ao advogado na ata da audiência. Se o advogado assinou a ata, se o nome dele consta da ata como advogado da parte, pressupõe-se que houve a outorga oral desses poderes naquele ato processual. Então, nesse sentido que vem o enunciado número 77 do FONAGE. Com relação aos sujeitos do processo, o artigo 10 diz o seguinte: não se admitirá no processo qualquer forma de intervenção de terceiro, nem de assistência, e admitir-se-á o litisconsórcio. O artigo 11 fala do Ministério Público e diz que ele intervirá nos casos previstos em lei. Então, naquelas hipóteses em que a própria legislação estabelece que o Ministério Público deve atuar como fiscal da lei, isso também deve acontecer nos juizados especiais, né? Então, se perfizer, no caso concreto, uma daquelas hipóteses que a lei prevê como obrigatória intervenção do Ministério Público sob pena de nulidade, não importa se o processo tramita no juizado especial civil. O Ministério Público vai ter que participar, naquele caso, para fazer a fiscalização da aplicação da lei no caso concreto. Já com relação à intervenção de terceiros, há uma norma proibitiva. O artigo 10 diz que não se admite intervenção de terceiros, admite-se o litisconsórcio. Só que o CPC de 2015, quando estabeleceu a respeito das intervenções de terceiro, trouxe uma nova modalidade de intervenção, que é um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E aí o CPC previu de forma expressa que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica se aplica ao sistema dos juizados especiais também. Então, nós temos que ler esse artigo 10 aqui juntamente com essa norma estabelecida no CPC de 2015. O artigo 10 diz que não se admite intervenção de terceiros, não se admite, mas admite-se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais, porque o CPC, e é norma posterior, tem uma disposição específica sobre isso. Agora que a gente sabe a respeito disso, né, que não é possível intervenção de terceiro, nós temos que conhecer outros atores que participam desse procedimento nos juizados especiais, além das partes, que são o juiz togado, o juiz leigo e o conciliador. Então, o artigo 5º e o artigo 6º vão tratar a respeito da figura do juiz no processo dos juizados especiais. E diz lá, quando fala do juiz togado, né, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Já o artigo 6º diz que o juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Como a gente consegue perceber, dentro daquela ideologia que a gente viu no módulo passado, que permeia a construção do sistema dos juizados especiais, o que se quer, o que se tinha naquela época era uma preocupação com esses pequenos conflitos estabelecidos entre as pessoas individualmente consideradas. E nesses pequenos conflitos, imagina lá uma confusão entre vizinhos, né, que levam esse problema ao Poder Judiciário. Autoriza-se o juiz a decidir aí a produção das provas, né, com uma certa liberdade, determinar a produção das provas e apreciá-las também de forma livre, né, de modo a dar especial valor, diz o artigo 5º, às regras de experiência comum ou técnica para resolver adequadamente aquele conflito levado a ele. E o artigo 6º complementa para dizer que o juiz deve atender aos fins sociais da lei, às exigências do bem comum
e vai adotar, no caso, uma decisão que ele reputar mais justa e equânime. Quer dizer, são dispositivos que tratam, basicamente, assim, de uma certa liberdade do juiz na hora de julgar, uma certa liberdade que nós não vemos no procedimento comum, em que o juiz está bastante limitado, né, pela legislação e tal. Agora, nós precisamos ler isso com uma certa parcimônia hoje em dia, né? Levando em consideração a ideologia que permeou a criação do sistema dos juizados especiais, nós temos que considerar que houve uma mudança considerável do tipo de ação que chega hoje em dia aos juizados. Muito embora nós tenhamos ainda esses pequenos conflitos entre pessoas individualmente consideradas, a maior parte das ações hoje que chega aos juizados é envolvendo relações de consumo, do indivíduo, né, do cidadão contra alguma empresa, que pode ser uma empresa grande ou podem ser pequenas empresas localizadas nos mais variados lugares do país. Quer dizer, houve uma mudança do estilo de reclamação que se leva ao Poder Judiciário. Então, o juiz tem que levar em consideração, inclusive, essa mudança e fazer uma leitura adequada desses artigos 5º e 6º aqui. Por quê? Imagina lá que ele vai decidir uma relação consumerista com base na equidade, né? E vai decidir da forma que ele reputar mais justa. Ele vai ter que entender o seguinte: aquela decisão pode ter efeitos para uma série de outras ações semelhantes àquela e podem, inclusive, gerar um efeito em cascata. Então, o lugar mais seguro aí é o lugar da lei, quer dizer, é o juiz decidir de acordo com a lei. E mesmo quando ele adota, com base aqui no artigo 6º, a decisão que ele reputa mais justa e equânime, ele precisa fundamentar, quer dizer, ele precisa indicar razões que justifiquem a tomada daquela decisão naquele sentido. Além da figura do juiz togado, nós temos no sistema dos juizados especiais cíveis outras duas funções muito importantes que são desempenhadas pelo juiz leigo e pelo conciliador. Estão previstos lá no artigo 7º da Lei 9.099, que diz: os conciliadores e juízes leigos são auxiliares da justiça, recrutados os primeiros preferentemente entre os bacharéis em direito e os segundos entre advogados com mais de 5 anos de experiência. O parágrafo único faz uma restrição à atuação dos juízes leigos para dizer que eles não podem atuar no sistema dos juizados especiais enquanto funcionarem como juízes leigos. Então, são duas figuras muito importantes nesse procedimento, sempre lembrando o seguinte, né, nós estamos aqui num sistema voltado para ampliação do acesso à justiça, informalidade, oralidade e nada mais natural que fossem criadas essas figuras diferenciadas que, inclusive, auxiliassem o magistrado, o juiz togado, investido do poder jurisdicional, na prestação desse serviço jurisdicional que é tão importante. E aí a lei prevê essa possibilidade do juiz leigo e do conciliador. O conciliador vai ter por incumbência aí a presidência das sessões de conciliação, né? Já o juiz leigo vai desempenhar as mesmas funções que desempenha o juiz togado, mas a diferença é que, como ele não é investido na jurisdição, né, ele não tem poder jurisdicional, ele não profere decisões. Ele apresenta projetos de decisões, muito embora ele presida a audiência de instrução e julgamento, por exemplo, as suas decisões só serão consideradas válidas, né, depois que houver homologação pelo juiz togado. Então, o juiz leigo é um auxiliar do juiz togado, que preside os atos, né, apresenta uma proposta de sentença no final, que pode ser homologada ou não pelo juiz togado. Se for homologada, aquele projeto de sentença se transforma em decisão, em sentença que vale para o caso. Agora, se o juiz togado não concordar com o projeto de sentença apresentado pelo juiz leigo, ele pode modificar aquele projeto de sentença ou pode dar uma sentença em substituição àquele projeto apresentado. Com relação aos atos processuais, nós já vimos lá quando tratamos dos princípios no módulo passado, uma série de dispositivos relativos à prática dos atos processuais. Essa prática toda é orientada à luz daqueles princípios. Então, o artigo 12 fala da possibilidade de prática em horário noturno, o artigo 13 traz a dinâmica da instrumentalidade das formas para dizer que o ato, ainda que viciado, se atingir o seu objetivo e não causar prejuízo, pode ser aproveitado, não vai ser decretada a nulidade do ato.
O parágrafo 3º do artigo 3, do artigo 13 trata especificamente do registro dos atos essenciais, né? Só vão ser registrados os atos essenciais, os demais podem ser gravados. E o artigo 54 estabelece, por exemplo, a inexistência de custas na primeira instância. Só vai haver necessidade de pagamento de custas processuais se houver interposição de recurso. Com isso, nós simplificamos o acesso à justiça ao abolir custas na primeira instância, né? De certa maneira, desestimulamos a interposição de recursos, de modo que a parte acabe se convencendo a partir da decisão de primeira instância e meça as suas chances de obter êxito na segunda instância, né? Repensando aí a interposição do recurso à luz da exigência das custas para sua interposição. Com relação aos prazos processuais nos juizados, hoje em dia a gente verifica uma grande discussão a respeito disso. Essa discussão decorre de se saber se nos juizados especiais nós aplicamos a regra do CPC de 2015, que prevê a contagem dos prazos apenas em dias úteis e não mais em dias corridos. Então, para a gente entender como que se deu isso, no CPC de 73, a regra que valia era de que os prazos se contavam de forma corrida. Quer dizer, eu só não iniciava a contagem e não finalizava a contagem em dias que não fossem úteis, mas eu contava de forma corrida. Eu não cessava a contagem, não suspendia a contagem em dias feriados. Com o CPC de 2015, passou a valer a regra de que os prazos no âmbito civil serão contados apenas em dias úteis. E aí a questão foi para os juizados especiais, para saber se nos juizados especiais aplica-se ou não se aplica essa regra de mudança de contagem de prazo apenas em dias úteis estabelecida pelo CPC de 2015. E essa discussão foi para o âmbito dos juizados porque a lei e as outras leis também que disciplinam o sistema dos juizados especiais não prevê uma regra idêntica a essa e nem diferente dessa de contagem de prazo. Não há nessas leis um dispositivo específico que trate sobre isso. Então, se aplicava o CPC de 73, né, como regra, como norma subsidiária nesse caso. Quando o CPC de 73 foi revogado, entrou em vigor o CPC de 2015, mas houve um entendimento, em boa parte dos juizados no país, de que não se poderia aplicar o CPC de 2015 ao sistema dos juizados, no caso da contagem de prazos apenas em dias úteis, porque isso iria ferir o princípio da celeridade que norteia o procedimento dos juizados. E aí nós temos em vários estados da federação entendimento de que nos juizados especiais não se aplica a regra de contagem de prazos em dias úteis. O que me parece ser um erro crasso, um erro de interpretação praticamente imperdoável, né, dos juizados especiais que entendem dessa forma, porque a norma, não havendo norma específica nas leis que regem o sistema dos juizados especiais, a fonte subsidiária é o CPC. O CPC de 2015 estabelece esta regra de contagem em dias úteis. Logo, esta regra é a que deveria valer para os juizados especiais também. Infelizmente, não é esse posicionamento que tem sido adotado em todos os estados da federação. Muito embora os juizados especiais federais já tenham firmado o entendimento de que a contagem dos prazos se dá apenas em dias úteis, seguindo o CPC de 2015, no âmbito dos juizados especiais cíveis, né, que são organizados por cada estado da federação, ainda há uma discussão muito grande a respeito disso. Em alguns estados se utiliza a regra do CPC de 2015, em outros estados não se utiliza, e aí vale esse entendimento de que continua a contar em dias corridos. Com relação à sucumbência, o artigo 55 da Lei 9.099 estabelece que a sentença de primeiro grau não vai condenar o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Então, se perfizer, no caso concreto, uma daquelas hipóteses de litigância de má-fé previstas no CPC, a parte que litigou de má-fé, perdendo a causa, vai sofrer os efeitos da sucumbência, quer dizer, vai ter que pagar
além de eventual multa por litigância de má-fé, honorários de sucumbência para o advogado da parte contrária e as respectivas custas processuais. Complementando, o artigo 55 diz que, em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado que serão fixados entre 10% e 20% do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Então, aqui é no caso da parte que recorre e é vencida, quer dizer, ela perde ao recorrer. E aí, nesse caso, já que foi ela que deu causa ao recurso, porque foi ela que recorreu, ela vai ser condenada a pagar custas processuais e honorários de sucumbência. Agora nós precisamos analisar o procedimento que vale para os juizados especiais cíveis. Então, o artigo 14 estabelece a respeito do pedido inicial, dizendo que ele pode ser proposto oralmente na própria secretaria dos juizados ou pode ser por escrito, como desejar a parte. Logo em seguida, uma vez apresentado o pedido inicial, vai ser designada a audiência de conciliação, ou no caso de ser audiência una, vai ser designada a audiência una, nos termos do artigo 16. Então, designa-se a audiência, a parte autora já toma ciência da data e do horário em que a audiência vai ser realizada, e é realizada também a citação do réu, nos termos do artigo 18. Realizada a citação do réu, parte-se então para a realização da audiência de conciliação, que está prevista lá no artigo 21. E nós temos como bônus nesse curso aqui uma aula específica sobre as audiências nos juizados especiais e o procedimento dessas audiências, e você vai conferir ao final do curso, né? Não sendo possível a conciliação, as partes não desejando, elas poderão optar pela instituição do juízo arbitral. Quer dizer, dentre os vários juízes leigos daquele juizado, as partes poderão, de comum acordo, escolher um juiz leigo específico, né, que lhe seja da sua confiança, a fim de que ele funcione como árbitro naquele processo. E aí, nós, inclusive apreciamos naquela aula sobre audiências o procedimento específico para a instituição do juízo arbitral. Não sendo do desejo das partes a realização do juízo arbitral, passa-se então para a sessão de instrução e julgamento. Então, se pode ser tudo isso no mesmo dia, não sendo possível a conciliação, parte-se logo em seguida para a audiência de instrução e julgamento, que é quando vão ser produzidas as provas orais. Depois disso, sentença, e depois da sentença, a possibilidade de interposição do recurso inominado. Este é o procedimento dos juizados especiais cíveis. Compreendido o procedimento, né, da tramitação aí dos atos processuais nos juizados especiais cíveis, nós encerramos essa aula por aqui. Na próxima aula vamos começar tratando sobre revelia nos juizados especiais. Nos vemos lá. Até mais.